Você já ouviu falar sobre TDAH? Esse transtorno pode impactar a vida escolar, social e emocional de crianças e adolescentes e adultos também. Mas como identificar os sinais? O que os pais e professores devem observar? E quando buscar ajuda profissional? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso. Fique aí! O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico que afeta a atenção, o controle dos impulsos, a regulação da atividade motora, e ele pode ser classificado em 3 tipos. O primeiro é o predominantemente desatento, onde a pessoa tem dificuldade em manter o foco. O segundo, predominantemente hiperativo e impulsivo, onde a pessoa tem mais inquietação, impulsividade, e do tipo combinado, que é a junção dos dois. Os sintomas do TDAH variam de acordo com a idade da criança, da pessoa, mas os principais sintomas são a dificuldade em manter a atenção nas tarefas ou conversas, ela dispersa enquanto está conversando, enquanto está assistindo a aula, enquanto você ordena ela para buscar algo em algum outro cômodo da casa, o esquecimento frequente e a desorganização, a dificuldade em seguir instruções ou terminar atividades, a impulsividade, como falar sem pensar ou interromper conversas, muita inquietação, dificuldade em ficar parado, a dificuldade em esperar a sua vez ou controlar as suas emoções. Porém, é importante prestar atenção que esses sintomas eles devem estar muito frequentes no dia a dia da criança, para que seja diagnosticado como um transtorno do TDAH. E o que os pais e os professores devem observar na escola ou em casa sobre essa criança? Na escola, a dificuldade em prestar atenção nas explicações, ela pega a borracha, ela brinca com objetos ou brinca com o colega, não mantém o interesse naquela atividade em que a professora está fazendo, e muitas vezes, inclusive, essa criança é considerada como uma criança bagunceira ou muito desatenta, aérea. Outro fator que é importante prestar atenção é o problema para completar as tarefas ou seguir regras. Se você pede para a criança buscar algo ou completar uma tarefa escolar ou da própria casa mesmo, ela tem dificuldade, ela esquece, ela se distrai no caminho, vai brincar com outra coisa, não consegue completar aquela atividade que a professora faz em sala de aula. A agitação em excesso, a dificuldade em permanecer sentado, na maioria das vezes. Aqui é importante abrir um parênteses e compreendermos que a criança ela tem os seus momentos de brincadeiras, a criança é muito motora, muitas brincadeiras, ela precisa desses momentos. Porém, dentro do TDAH, é uma agitação bem frequente, com muita intensidade, que traz prejuízos para a criança. Então, vamos separar bem esses sintomas, ok? Ou então, a dificuldade em organizar os materiais e cumprir prazos da escola, ou que os pais derem alguma tarefa em casa para a criança fazer. E a impulsividade nas interações sociais também, como interromper colegas, não conseguir compreender a opinião do colega, não aguardar a sua vez. Lembre-se então, reforçando novamente, e esses comportamentos e sintomas precisam estar muito frequentes no dia a dia da criança, ok? E em casa, o que devemos prestar atenção na criança então? Naquela desorganização no quarto dela e nos materiais escolares. E aí, por mais que você explique para ela que é importante ela organizar, repita as informações, e mesmo assim você percebe que ela não consegue manter aquela organização. Ela esquece, ela se desorganiza com muita facilidade. O esquecimento frequente de compromissos e tarefas, então você pede para ela cumprir algo dentro de casa, uma atividade de colaboração, para buscar algo na lavanderia, ela acaba esquecendo. Dificuldade em seguir uma rotina ou regras, a rotina da casa, ela tem dificuldade de seguir aquela rotina que a família tem.
Aí é claro, aqui temos que abrir parênteses também, em que essa rotina, ela é uma rotina, precisa ser muito ponderada essa rotina. Por quê? Porque nós adultos temos uma rotina mais agitada que a da criança. Nós não temos que comparar a rotina que a criança tem que ter com a nossa rotina de trabalho, de estudos. A nossa rotina é muito mais intensa. Então, essas observações que eu estou citando precisam ser ponderados de acordo com a idade, de acordo com o ambiente em que as crianças estão vivendo, como que está organizada a sua rotina também, ok? Emoções intensas, dificuldade em lidar com as frustrações, hiperfoco em atividades que gosta, mas desatenta nas obrigações. Então, o TDAH, a criança com TDAH, ela também desenvolve o hiperfoco. Eu hiperfoco em algum tema, algum brinquedo, algum filme, e ela passa muito tempo focada naquilo. Aí muitos pais até me falam, mas ele não tem desatenção, porque ele fica muito tempo brincando e assistindo e pesquisando só coisas de dinossauro. Então temos que compreender o que é o hiperfoco, o que é interesse e o que essa criança realmente está sentindo naquele momento. Bom, vocês perceberam como não é muito fácil de compreender e separar e compreender o que é um sintoma natural, um sintoma comum e um sintoma de um transtorno do déficit de atenção, ok? É por isso que existem os profissionais para ajudar os pais, estamos aqui para auxiliar vocês. Então, quando procurar um profissional? Nem toda criança agitada ou distraída vai ter o TDAH, vai precisar fazer uma avaliação completa, muito minuciosa, detalhada do seu dia a dia para compreender se essa criança realmente é só uma criança muito esperta, agitada, curiosa ou se ela tem o transtorno déficit de atenção, ok? Mas se os sintomas estão afetando a vida dessa criança, a vida acadêmica, a vida social, emocional, familiar, é essencial buscar sim a ajuda de um profissional para conseguir compreender se realmente é só alguns fatores comportamentais dessa criança, da personalidade dessa criança, ou se é também um fator neurobiológico, que é o transtorno do déficit de atenção, ok? O psicólogo, o psiquiatra, o neuropsicólogo pode avaliar os comportamentos se necessário e indicar os tratamentos como a psicoterapia, a intervenção comportamental e, em alguns casos, a medicação. O diagnóstico precoce e o suporte adequado fazem toda a diferença e, portanto, vamos prestar atenção em nossas crianças, não julgar a criança, o comportamento dela, mas sim olhar realmente o porquê ela está fazendo aquilo, por que ela age daquele jeito, por que ela é tão agitada, por que ela é tão desatenta. Isso é frequente? Se você tem essas dúvidas, deixe sua pergunta aqui no meu canal ou então procure um profissional para você tirar essas dúvidas e intervir o mais cedo possível com seu filho. Portanto, pais e professores, o TDAH ele não é uma falta de esforço ou uma preguiça da criança. Ela precisa desse acompanhamento para poder desenvolver todo o seu potencial. Com as estratégias certas e o apoio da família e o apoio dos profissionais, essa criança vai conseguir construir uma autorregulação na sua aprendizagem, uma autorregulação comportamental e emocional. E também já vai crescer um adulto muito mais saudável emocionalmente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com pessoas que você acredite que é importante assistir e saber dessas informações. E até a próxima!